Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas, mais uma oficina de prática, e hoje é da pós-graduação de Direito Imobiliário, a pós que trata tanto de contratos, negócios, transações imobiliárias. Esse plantão de dúvidas é muito importante, ele é ao vivo. Parabéns para você que está participando aqui. E além de ser ao vivo, é um plantão de dúvida que nós trazemos temas atuais, situações que acabaram de ocorrer. Então é muito importante esse plantão para manter o alto nível da nossa pós. Quero falar hoje aqui, nesse plantão de dúvida, bom dia a todos, boa semana, que seja uma semana maravilhosa, repleta de energia boa. Quero avisar a todos também que nós vamos ter um curso presencial em parceria com a Escola Superior Universitária em São Paulo, no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Quem quiser participar ainda tem vagas, então quero avisar você. Tem também o curso de prática em locação, também presencial, tá bom? Vamos lá, vamos tratar aqui da adjudicação compulsória extrajudicial. Tema tão importante que merece uma atenção especial, que inclusive tivemos uma nova regulamentação. Quando nós falamos de adjudicação compulsória, é um tema que faz muita confusão e faz toda a diferença. Nós precisamos sim entender, compreender, para que possamos ajudar os nossos clientes. Então vamos juntos, vamos estudar esse tema tão importante que tem novidade, e eu quero tratar dessa novidade com você, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de adjudicação compulsória, o que eu quero trazer para você? É uma forma originária de adquirir propriedade. Uma forma originária de adquirir propriedade. Então não é uma forma derivada, a adjudicação compulsória é uma forma derivada de adquirir propriedade, não é uma forma derivada, a gente ficando aqui. Originária é uso capião. Originária é uso capião. Forma originária de adquirir propriedade é uso capião. Forma derivada, temos várias, os contratos, alienação, várias formas derivadas, e uma delas é a adjudicação compulsória. Nós tivemos aqui na adjudicação compulsória sempre uma relação onde o vendedor se nega a transferir, ou o comprador se nega a transferir o imóvel, o ato translativo, a propriedade. Em regra, essa é a relação da adjudicação compulsória. Já falei aqui certa vez, por que nós não fazemos a ação de obrigação de fazer? Porque a ação de obrigação de fazer, eu posso até conseguir uma decisão judicial para obrigar o vendedor a transferir ao comprador, ou o comprador transferir ao vendedor, mas se ele não fizer, não respeitar a ordem judicial, sob pena de multa, nada vai acontecer. Tudo fica na mesma. Já a adjudicação compulsória, o grande segredo dela, o plus, é uma ação de obrigação de fazer muito especial de direito imobiliário, porque se eles não transferem a propriedade, o comprador ou o vendedor, nós vamos fazer isso através da carta de adjudicação. Essa é a grande importância da adjudicação compulsória. Eu obrigo ele a transferir para mim, ela. Se não transferir, eu consigo com a carta de adjudicação transferir. Então, olha que interessante. A adjudicação compulsória extrajudicial, ela é fruto, gente, da Lei 14.382 de 2022, que promoveu, inclusive, a inclusão do artigo 216b na Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos, que trata dos registros públicos, função a cargo dos cartórios extrajudiciais. Através do referido procedimento, agora extrajudicializado, como dizem, será possível, sim, concluir a aquisição de imóveis e alcançar o bem desejado no RGI, o cartório de imóveis, em nome do comprador, para aqueles que já tenha ou tendo negociado um imóvel não possuem nem a escritura pública e nem o registro em seu nome. Tudo isso passa a ser permitido diretamente no cartório, sem processo judicial, mas obrigatoriamente através do advogado, e com muita semelhança ao que já ocorre no inventário extrajudicial e no uso capião judicial, tem todo um regramento. A lei trouxe uma ideia fantástica, mas faltou sim uma orientação. Isso aconteceu com o uso capião, forma originária. A adjudicação compulsória, forma derivada, a gente ficando aqui. No uso capião também tivemos que esperar o provimento 65 para ter um tratamento diferente, algo mais completo. E agora temos. O procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial no registro de imóveis, gente, o artigo 216b da Lei 6.015/73, após a consolidação da redação da Lei 14.382 de 2022, pela promulgação que ocorreu, inclusive, no dia 5 de 2023,
da derrubada dos vetos do Congresso também. Nós temos aqui o quê? O objetivo da adjudicação compulsória extrajudicial. O objetivo da adjudicação compulsória extrajudicial é abordar questões práticas sobre o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial no cartório de imóveis, enfatizando sim sua aplicação agora via extrajudicial, em virtude da extrajudicialização. Quando nós falamos da finalidade, a primeira finalidade é alcançar a definição de um direito à propriedade, mesmo que seja de forma derivada, antes apenas levada via judicial, quando não era possível atingir uma outorga necessária para a formalização do negócio jurídico definido pela via administrativa, através de uma escritura pública de compra e venda. A finalidade atual é viabilizar, sim, o reconhecimento de um direito de proprietário, independentemente de processo judicial, quando implementado os procedimentos de registro notarial previstos no Código de Processo Civil. A utilização do Código Civil e do Código de Processo Civil subsidiária, o registrador de imóveis não pode exigir menos que o juiz, não pode. O paralelismo entre as vias judiciais e extrajudiciais gera aproximação de formalidades entre os procedimentos. Portanto, podemos sim, é importante, considerando que privilegiar a eleição da via da adjudicação compulsória, em detrimento da via do uso capião, é um dever imposto ao registrador implicitamente, de forma implícita, pelo parágrafo 2º do artigo 13 do provimento 65 do CNJ, que parece-me recomendável que o registrador de imóveis possa adotar a mesma postura do judiciário. Eu trago para você que nesse diapasão, o procedimento que a seguir nós vamos conversar e aprofundar nossos estudos, eu quero trazer para você que os procedimentos de adjudicação compulsória extrajudicial, a sua tramitação, já temos novidade. Surge esse instituto como algo que eu poderia fazer via petição, via requerimento, prenotação, no cartório, diretamente no cartório de imóveis. Agora não. Com a normativa que nós temos agora, que saiu do forno, isso em São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas certamente vai ser aplicado por analogia em outros estados, eu preciso da escritura pública. Então, ganha novamente força o tabelião de notas, no sentido de ter uma ata notarial de uso capião, no caso da forma originária, e no extrajudicial ganha também agora o formato da adjudicação compulsória, também com uma escritura pública obrigatória. Em uma análise preliminar, pode-se dizer que a disciplina do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 216b da Lei 6.015, o qual voltou a vigorar após a promulgação do Presidente da República, derrubada do veto, que ocorreu no dia 5 de 1 de 2023, quando foi conjugada ao inciso 2 do mesmo dispositivo legal, que fará que o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial inicie no registro de imóveis. Então, a regra continua no cartório de imóveis, mas eu preciso da escritura pública, com o protocolo e a atuação do respectivo requerimento, que tem que ter todos os requisitos de uma petição inicial, firmado pelo advogado assistente, contendo o pedido de notificação extrajudicial, tem que ter o pedido de notificação extrajudicial a ser dirigido a quem deve outorgar a escritura pública. Então, tem notificação extrajudicial no meio. Escritura pública pode ser pública ou particular, ou recebê-la do promitente vendedor, para que assim o faça devidamente acompanhada do contrato de compromisso, compra e venda, promessa, cessão, sucessão. A regra é, passados 15 dias sem a manifestação do notificado, notificou, passou 15 dias, ficará caracterizada a prova de fato de inadimplemento, e tal ocorrência será certificada pelo registrador, a fim que o interessado possa adotar as providências previstas no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 216b, para que se dirija a um tabelionato de notas a fim de lavrar a ata notarial. E aí depois eu faço o registro. É importante, gente, nesse contexto, frisar também que o prazo de prenotação será prorrogado até o acolhimento ou a rejeição do pedido, tá? Lembrando que cabe impugnação da adjudicação compulsória extrajudicial também por parte daquele que foi notificado. Ademais, a elucidação de qualquer ponto de dúvida, podemos solicitar sim que o cartório realize diligências, o cartório de imóveis, até mesmo utilizando o procedimento de citação de dúvida. Então podemos também, ficou claro isso. Quem pode requerer a adjudicação compulsória extrajudicial? Em regra, temos a figura, é muito comum a adjudicação compulsória
judicial, figura inversa. Nós estamos acostumados a usar a adjudicação compulsória para que o comprador obrigue o vendedor a transferir. Mas existe uma figura inversa. Eu posso também usar a adjudicação compulsória para que o vendedor seja obrigado ou o comprador seja obrigado a transferir. Na adjudicação compulsória extrajudicial, nós não temos nenhuma anotação em relação a isso, mas o entendimento, meu entendimento de outros doutrinadores, que também poderá ser utilizado de forma inversa, não teria o porquê não ser utilizado. Então, ponto importante também. Mas, em regra, quem pode requerer a adjudicação compulsória extrajudicial é o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários, promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente e vendedor, representados por advogado, que isso ficou muito claro. No tocante à possibilidade do vendedor se valer do procedimento, será para a hipótese de o promissário comprador se encontrar em mora para obtenção do título, ou seja, quando estiver criando algum óbice regular a escrituração. Tal alternativa legal tem por escopo auxiliar o promitente e vendedor a retirar formalmente o imóvel do seu patrimônio, evitando transtornos para esse, e a exemplo de cobranças indevidas, IPTU, ITR e outras despesas também decorrentes da coisa, como as condominiais, próprio terreno. Nesse requerimento que nós falamos aqui, além de seguir todos os requisitos da petição inicial, é necessário e eficaz, e temos que ter a identificação e a caracterização do imóvel. Então presta atenção aqui, ó. Você que é advogado ou advogada, já está pensando em usar o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial. O requerimento que é levado ao cartório, prenotação, protocolo, além de ter todos os requisitos da petição inicial, artigo 319, temos que ter também identificação e caracterização do imóvel, com o número da matrícula ou da transcrição ou da inscrição. Primeiro ponto primordial, senão a gente não vai conseguir sucesso no registro. Também importante, deve constar no requerimento o nome e a qualificação completa do promitente comprador, promitente vendedor ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários, e seus sucessores, inclusive, como nome, nacionalidade, profissão, CPF, RG, estado civil, regime de bens e data de casamento, qualificação completa também do cônjuge, se for o caso, domicílio e residência e de seus sucessores. Lembrando que o RG agora vai mudar, né? Vai deixar de ser estadual e já deveria, né? Vai passar a ser nacional. Então, ainda fica aí. Também é importante, também é necessário que esse requerimento de adjudicação compulsória extrajudicial, nós tenhamos o quê? Uma identificação da pessoa que deverá ser notificada para a celebração ou outorga da escritura, do promitente vendedor, promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários e seus sucessores. Também, bem como o endereço para o qual deverá ser dirigida a sua notificação. Então, esse ponto é importante também. Outra dica importante, o pedido expresso. O pedido expresso de que seja deferida a adjudicação compulsória na hipótese do notificado não se manifestar no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao dia do recebimento da notificação. Também, importante, usar a justificativa do óbice. Ou seja, qual que é o problema? Por que o vendedor não transfere? O que ele está fazendo? Está enrolando? Está se omitindo? Está se ocultando? Não está achando ele? Essa justificativa também é necessária. Por que o vendedor ou o comprador, né, podemos usar na forma inversa, se nega a fazer o registro? Qual a alegação dele? Então isso também é importante. Quero trabalhar com você aqui quais são os documentos e certidões que deverão instruir o requerimento. Nesse primeiro momento fica pacificado que o instrumento de adjudicação compulsória tem que ter documentos anexos, e entre eles o primeiro é o instrumento de promessa, de compra e venda, cessão, promessa, compromisso, com a prova da quitação. Eu tenho que provar que quitou, preferencialmente com firmas reconhecidas em que não pactou arrependimento, se possível. A ata onde consta a indicação do imóvel e o nome e a qualificação do promitente comprador ou dos seus sucessores, constante no contrato de compra e venda, atestando também pagamento do respectivo preço, que é a quitação, bem como as características do inadimplemento, da obrigação de outorga ou receber o título de propriedade conforme certificação do oficial de registro de imóveis da atuação do imóvel também necessário. E aí dentro dessa situação nós temos o que? A certidão do distribuidor civil, forenses, da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente,
que demonstra a inexistência do litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda, objeto de adjudicação. Procuração, já falei muito nas aulas, né? Tem que ter poderes específicos, então atenção à procuração, hein? Nós, advogados, estamos acostumados com procurações genéricas, e não, aqui tem que ter poderes específicos para a adjudicação compulsória extrajudicial, senão não vamos ter o deferimento do pedido. Declaração do interessado sobre as penas da lei, indicando não haver processo judicial discutindo a questão. Prova de regularidade fiscal do imóvel, IPTU e ITR, ou dispensa da apresentação. Um comentário importante, como na escritura pública de efetivação de promessa, esta pode ser dispensada, entendendo, por analogia, que na adjudicação compulsória extrajudicial também é possível a dispensa do mesmo, porque na judicial não é exigida, então fica por analogia. Comprovante de pagamento do respectivo imposto sobre transmissão de bens, o ITBI, tem que ter comprovante, o qual deverá ser apresentado, salvo melhor juízo, após o deferimento do pedido. Também, portaria da Secretaria da Administração do Estado, autorizando a transmissão e atestando o pagamento do laudêmio para imóveis foreiros, a qual deverá ser apresentado, salvo menor juízo, após o deferimento do pedido. Importante observar, gente, que a prova da quitação e a regular constituição em mora do promitente e vendedor são condições imprescindíveis para o deferimento do pedido de adjudicação compulsória extrajudicial, e eu queria trazer isso para você porque é algo importante também. Em relação à promessa de compra e venda, ou a cessão, ou a promessa de cessão, deverão estar registrados para possibilitar a adoção do procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial pelo interessado. Não é condição para o processamento do pedido, o prévio registro do contrato preliminar de promessa de compra e venda. Então não é condição, mas importante. Quero relembrar também, seguindo quanto à súmula 239, a conhecida súmula 239 do STJ, que o direito à adjudicação não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, e também o enunciado 95, né, da primeira jornada de direito civil. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona a uma averbação. Eu posso fazer a adjudicação compulsória independente de ter a averbação do compromisso de compra e venda ou não. Também isso aparece no 1418 do Código Civil. Quando exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona o registro da promessa de compra e venda no cartório de imóveis conforme a súmula. E nesse entendimento, não pode o registrador de imóveis impor aquilo que não é exigido pela lei e também desejado pelo interessado, ou seja, não tem como obrigar a realização dos registros dos títulos preliminares, operando seus efeitos estritamente no plano do direito obrigacional, se os interessados não pretendem ver constituído o direito real à aquisição e a vontade das partes de se manterem por um determinado período apenas regidas pelo direito obrigacional, não pode afastá-lo também do registro do oficial predial, tão logo requerida a aplicação do procedimento previsto nessa lei, né? Isso é fato. Então também fica a dica aqui. Vamos lá. Quero trabalhar com você também mais uma situação muito importante que eu quero falar com você. Se não houver termo de quitação formalizado, como poderá ser provada a quitação? Essa é uma pergunta que é uma pergunta de muitos. Professor Júlio, se não houver termo de quitação formalizado, como que eu vou provar essa quitação para poder usufruir do procedimento extrajudicial? Olha a caneta que o professor ganhou aqui, ó, para quebrar o gelo, hein? Ganhei a caneta da editora Mizuno, olha que bonita a caneta, estou muito feliz com a minha caneta aqui. Vamos lá, olha só. Bom dia, boa semana para todos aqui, hein? Boa semana, estamos falando sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, as grandes novidades, né? Então vamos lá. A pergunta então, respondendo a pergunta aqui, se não houver um termo de quitação, professor Júlio, formalizado, como poderá ser comprovada a quitação? Como meio de prova da quitação do preço, a qual confere o promitente comprador a pretensão de adquirir a propriedade do imóvel, poderá ser admitida, sim, a apresentação da ata notarial. Nesse caso, a normativa do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, diz que sim, é obrigatória, lavrada por tabelião de notas, que essa é a grande novidade dessa normativa, atestando a quitação do negócio jurídico, a comprovação do inadimplemento, poderá ser constituída a apresentação de diversos tipos de documentos, estes rigorosamente analisados pelo tabelião, que poderá atestar, com base neles, a quitação do negócio. Então, fica aí a critério do tabelião, fica algo subjetivo diante dos documentos. Eu trago quais documentos, professor Júlio? Declarações de imposto de renda, mensagens, e-mail, WhatsApp, entre outros,
os negociantes, extratos bancários, etc. Isso poderia comprovar. Tá? É relevante observar, sim, que poderá ainda ser avaliada a possibilidade de dispensa de prova de quitação do preço do imóvel para adjudicação compulsória, caso seja demonstrado que a cobrança do preço da venda já foi atingida pela prescrição. E aí nós temos aí os fundamentos no 189, 205, 206 do Código Civil, tá bom? Mais uma pergunta também que eu queria responder, que é objeto de dúvida. Se exigida a inexistência de cláusula de arrependimento na promessa. E aí eu trago a resposta para você. Embora o artigo 216b não mencione a obrigatoriedade da inexistência de arrependimento da promessa, tal requisito é exigido na ação judicial de adjudicação compulsória e, portanto, deve ser requisito para o processamento da adjudicação compulsória extrajudicial, ok? Trago aqui que, da mesma forma, quando o autor do pedido de adjudicação compulsória extrajudicial não dispuser de prova de quitação, é possível, por analogia, admitir a figura da prescrição prevista no 189 e no 206A do Código Civil, também em decisões do Poder Judiciário, verificada a ocorrência da prescrição do direito de cobrança no preço da promessa, presume-se também a quitação. Portanto, nos casos em que for cabível e desde que esteja revestida de segurança jurídica, o notário poderá utilizar-se desse instituto a fim de admitir a lavratura da ata notarial. Ficou bem pacificado em relação a isso. Outra pergunta também que eu queria trazer para você, se é possível a notificação do comprador ou vendedor ser efetuada diretamente no registro de títulos e documentos. Com relação à possibilidade do procurador ou requerente, comprador ou vendedor, proceder à notificação diretamente ao registro de títulos e documentos, sinalizo que, infelizmente, não foi essa adotada pelo legislador, conforme observado o artigo 216b. Então, a prova do inadimplemento, caracterizado, sim, pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, inclusive contados da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial de registro de títulos e documentos. Então, fica claro isso. Então, eu trago para você que, o caso o procurador do requerente, vendedor ou comprador, efetue a notificação diretamente no registro de títulos e documentos, e o notificado compareça e se dispõe a celebrar um instrumento público de efetivação da promessa e compra e venda, estará solucionado o impasse, bastará apresentar o registro da referida escritura pública, não há que se falar em adjudicação. Caso contrário, não será possível aproveitar a notificação, devendo ser efetuada a tentativa após o protocolo e mediante o encaminhamento do registro de imóveis, o qual deverá ele mesmo efetuar a notificação ou solicitá-la ao registro, o registro de títulos e documentos conforme previsão legal. Importante, hein? Não poderá o CNJ regulamentar a matéria de maneira diversa e mais ampla na hipótese de expedição de provimento específico, como ocorreu com a adjudicação compulsória e também com o uso campeão extrajudicial. É um ponto importante. Mais uma pergunta que eu gostei muito, eu achei muito inteligente. Professor Júlio, o que ocorre se o notificado não for encontrado e se for certificado que está em local ignorado, incerto e não acessível? Isso foi bem divulgado nessa normativa recente. O oficial registrador poderá autorizar a notificação por edital, publicado em jornal local, onde houver, ou de forma eletrônica, conforme prevê os provimentos, né, de cada estado. É muito parecido, inclusive, com o mesmo prazo de 15 dias, contado a partir do primeiro dia útil da data da publicação, desde que seja requerido pelo interessado. Outro ponto que eu quero trazer para você, uma pergunta que foi feita também. Professor Júlio, o que ocorre se o notificado for encontrado e não se manifestar? Aí eu trago para você a dica. Transcorrido o prazo sem a manifestação de oposição, a anuência será tácita. A prova do transcurso do prazo sem a manifestação de oposição se dará através do alcance de certidão expedida pelo órgão registral, incumbido na notificação, de modo a informar que não houve apresentação de oposição no prazo legal. E nesse caso caberá ainda ao adjudicante, o termo dado, né, adjudicante, sob penas da lei, não ter tomado conhecimento de oposição por qualquer outro meio admitido em direito. É um ponto também. Mais uma pergunta inteligente que foi feita também. Professor Júlio, como proceder na hipótese do notificado expressamente se manifestar a concordância com o pedido? Caberá ao registrador conceder o prazo de 15 dias úteis para a lavratura da escritura pública de efetivação
da promessa de compra e venda com a transmissão da propriedade, transmissão inclusive da propriedade plena do imóvel, podendo ser prorrogado o prazo mediante o pedido justificado dos interessados, suspendendo-se o procedimento e a sua prenotação até a conclusão das formalidades legais e da apresentação do protocolo da referida escritura pública. Então, fica evidente isso. Outra pergunta que eu achei muito interessante, professor Júlio, quando a escritura pública for apresentada, deverá ser protocolada ou continuada com o mesmo protocolo? A resposta, entendo, conforme outros doutrinadores, entendimentos de cartórios também, que até a regulamentação da matéria é aconselhável protocolar a escritura anexá-la, né? O protocolo de adjudicação compulsória. O registro, por consequência, terá como origem as duas prenotações, pois dois títulos autônomos que se completam dentro do processo. Em várias normativas estaduais já existe essa obrigatoriedade da escritura pública. Então, estado que não tem normativa nenhuma, tem muito estado que não tem, vai aplicar para analogia. Então, não adianta você querer fazer uma adjudicação compulsória sem escritura pública. Ah, mas está na lei que não precisa, mas por analogia de outros estados que têm a normativa, que tem um provimento, uma previsão legal, exige. Então, não tem jeito, não vai conseguir. Tá? Então, é importante. Vamos lá, mais um ponto também. Como proceder na hipótese do notificado expressamente manifestar-se discordância do pedido? Vamos lá, vamos tratar desse assunto com muito carinho aqui. Havendo impugnação, poderá o registrador promover a conciliação entre as partes. Isso também ficou no provimento provimento aqui de São Paulo, TJ, entre as partes, a fim de que firme uma transação amigável para solucioná-la. Se não for possível conciliar as vontades dos interessados, caberá ao registrador expedir um despacho fundamentado de encerramento do procedimento, sinalizando que as partes deverão ingressar com o procedimento judicial para resolver o litígio, entre eles o litígio que se instaurou. Isso porque, gente, os procedimentos extrajudiciais têm por prepostos o consenso entre as partes e não se prestando à resolução de litígio, o qual é competência das varas cíveis em procedimentos litigiosos, contenciosos, tá? Nesse caso, é importante alertar que, para o seguinte aspecto, o despacho de encerramento, fundamentado na discordância do notificado e ausência da composição entre as partes, não poderá ser objeto de dúvida registral. Então, não adianta eu querer resolver isso através de dúvida registral, suscitação de dúvida universal, vai ter que ir para o judiciário, uma vez que esse tem natureza de jurisdição voluntária e presta tão somente a solução de questões e não comporta o litígio. Tá? Então fica muito claro isso, muito evidente também. Mais uma pergunta que eu gostei também, professor Júlio, de que modo será materializada a adjudicação compulsória pelo promitente e vendedor? No que se sabe, a adjudicação compulsória, essa judicial, também pode ser utilizada, isso é importante, hein? Pelo promitente e vendedor, a adjudicação compulsória inversa, já usamos no judicial, que deseja transferir a propriedade, e o promitente comprador, não aceitando recebê-la. Alguns empreendedores possuem um estoque de bens em seus nomes, os quais já foram prometidos à venda e quitados, e, consequentemente, transferir a propriedade por desinteresse do promitente comprador seria eficaz também através desse instrumento, né, extrajudicial. Então, ponto também importante. Eu tive uma pergunta, isso foi numa palestra que eu dei a semana passada. Uma aluna, acho que foi a Raquel, perguntou, professor Júlio, é possível a adjudicação compulsória em promessa de permuta? Embora seja muito recente e complexo esse tema, entendo que sim, salvo o melhor juízo, que sim. Entretanto, de forma específica, por este caso, por exceção, poderá ser pré-requisito o registro da promessa na matrícula dos dois imóveis do processamento, por se tratar de instituto novo no ordenamento jurídico e que, por vezes, está atrelado ao Instituto da Incorporação Imobiliária. Ok? Então, importante aqui. Mais uma pergunta boa que foi feita, sendo possível a adjudicação compulsória em promessa de permuta, como proceder quando os imóveis pertencem a circunscrições diferentes, cartórios diferentes? A resposta é, se o contrato de promessa de permuta, por exemplo, versar sobre prometer permutar um imóvel pertencente ao registro de imóveis, de tal competência, por um imóvel pertencente a outro, de outra competência, qual seria o cartório que daria
andamento ao procedimento de adjudicação compulsória? A resposta está intrinsecamente ligada ao interesse de agir. A competência para o processamento será definida pelo permutante que tomar a iniciativa de ingressar com o pedido, devendo o registrador que processar a solicitação colher a manifestação do outro oficial, do outro cartório. Assim, após o deferimento, mediante a apresentação da guia de TBI quitada, deverá proceder-se ao registro nas duas circunscrições, nas duas competências, dois cartórios diferentes, mediante o título confeccionado pela circunscrição onde transmitou. Então, pelo interesse de agir, quem desse iniciativa primeiro faria todo o procedimento, tendo deferimento, eu pego isso aqui, pego esse registro e levo no outro cartório para registrar também, seria esse o entendimento. Ou seja, no caso, a qualificação do pedido e o despacho deferitório realizados pelo registrador que processar a solicitação será estendida para o oficial registrador da outra jurisdição para regular o registro mediante a apresentação também da guia de TBI. Alternativamente, até que seja regulamentada essa questão, porque não foi, essa situação também poderá ser admitido o duplo processamento do pedido, permitindo que ambos os registradores processem comitantemente a mesma solicitação, expedindo cada um o próprio despacho deferido, também é uma alternativa também importante. Mais uma pergunta que eu gostei também, professor Júlio, o que ocorre se o registrador na adjudicação compulsória extrajudicial rejeitar o pedido? Rejeitado o pedido de forma fundamentada, o interessado poderá requerer a suscitação do procedimento de dúvida nos termos da lei. Veja que aqui ele vai pedir suscitação de dúvida, não em virtude de uma situação litigiosa que teria que levar para o judiciário, uma outra situação aqui, não vai confundir. A rejeição do pedido não impede o ajuizamento da ação judicial de adjudicação compulsória com o aproveitamento das peças do procedimento extrajudicial, ok? Outra pergunta importante também, se há alguma peculiaridade se o imóvel for rural. A resposta, se o registro da adjudicação compulsória extrajudicial do imóvel rural somente será realizado após a apresentação de alguns documentos a mais, mas a adjudicação compulsória extrajudicial foi criada para todos os imóveis, apartamento, casa, terreno, imóvel residencial, comercial, não posso ter nenhum fator impeditivo. O único fator que, em relação ao imóvel rural, existem documentos que provam que a propriedade é rural. E aí nós temos o certificado do cadastro de imóvel rural, o CECIR, mais recente, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, devidamente quitado, a prova da quitação do Imposto Territorial Rural, que é o ITR, nos últimos 5 anos, também a certificação do INCRA, que ateste que o poligonal, objeto do memorial descritivo, não se sobrepõe a outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme as áreas e os prazos previstos na Lei 10.267. Então, ponto importante também. Mais uma pergunta foi feita, será obrigatório, professor, comprovar a regularidade fiscal do promitente vendedor para adjudicar bem que tenha como proprietário tabular uma pessoa física ou jurídica? Vamos lá. Em virtude da derrubada do veto e, consequentemente, também de voltar a vigorar o parágrafo 2º do artigo 216b da Lei dos Públicos, restou sim incorporada no nosso ordenamento jurídico uma norma expressa resolvendo a questão. E desse modo, não é condição para o deferimento o registro de adjudicação compulsória extrajudicial, a comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor, podendo ser dispensada tal documento. Tá? Está pacificado nesse momento. Mais uma situação importante quanto à averbação da notícia do procedimento e despacho do deferimento em relação à adjudicação compulsória extrajudicial. À vista da apresentação da ata notarial, ainda que faltem alguns dos demais documentos que devam instruir o pedido, o oficial registrador poderá sim, a uma averbação na matrícula do imóvel noticiando, sim, que este é objeto de procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial em tramitação na instituição registral. Isso é fato. Após a tramitação e com a apresentação de toda a documentação por lei exigida, o oficial de registro de imóveis da circunscrição, onde se situa o imóvel, a elaboração do despacho definitório, a apresentação da guia do ITBI, isso também é necessário. Então, importante, né? Importante também. Então, grandes novidades importantes a respeito da adjudicação compulsória. Nós temos, nesse momento, um regramento, o Regramento do Estado de São Paulo, isso surgiu também em outros estados, regramentos importantes para que possamos utilizar mais, né, esse instrumento para regularizar imóveis. Então, uma novidade
Interessante. Legal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem muita gente aqui da pós, bacana. Olha a Tatiana, bom dia, Tatiana. Bom dia, o Edson também, bom dia, demais colegas. O Edson está dando bom dia para todo mundo. Professor, quero agradecer pela pós em Direito Imobiliário. Uma questão prática. O pedido em preliminar de perícia antecipada isenta de apresentar plano terminal descritivo se o imóvel não tem? No uso capião, sim. No uso capião, doutor Edson, quando o nosso cliente não tem a planta terminal descritivo, a gente não consegue encontrar isso, uma saída para ele não gastar, ele ou ela gastar 2 vezes, é pedir antecipação da perícia. Na verdade, vai ser feita uma vez só a perícia. E aí você não precisa juntar a planta terminal descritivo. Perfeito, doutor Edson. Um grande abraço, viu? Olha a Tatiane Lopes aqui. Professor, estou apaixonada pela pós em Direito Imobiliário. Sua didática é incrível, parece um bate-papo. Que legal, fico feliz. Obrigado, Tati. Doutora Tati, muito obrigado, viu? Com muito carinho, muito respeito. Muito obrigado. Engenheira civil, que legal. Tem muito engenheiro, muito arquiteto fazendo a pós também. Ó, o Cleidson Castro, bom dia, ilustre professor Júlio César. Fortaleza. Seu humilde aluno, humilde é um grande aluno, querido aluno, viu? Muito obrigado. Paz, amor, saúde. Olha o querido Delfino aqui. Bom dia, mestre, bom dia a todos. Delfino, que é um ser humano fantástico. Tem um webinário do Delfino aqui também na Escola Superuniversitária. Parabéns, Delfino. Faça outros webinários que você queira, outros temas que você goste, viu? Ajude os colegas também, tá bom? Parabéns, Delfino. Um grande abraço. Ser humano incrível. Olha o Celso Silva. Boa semana para nós, né? Olha o Cleidson. O uso capião pode ser feito via extrajudicial no cartório, onde está o imóvel, ou pode ser realizado em qualquer cartório. O uso capião é diferente do inventário e do divórcio extrajudicial. Eu tenho que fazer a escritura pública no tabelião de notas da competência do imóvel. E o requerimento para registrar o uso capião extrajudicial tem que ser no cartório competente. Olha aqui, doutor Delfino. O município está colocando lixos recicláveis na frente de uma área urbana. Tem alguma forma de notificar ou multar o município? Tem. Na verdade, pode ser feita uma notificação judicial, como se fosse uma ação na fazenda, na vara da fazenda, no fórum da fazenda, depende da região. Feito isso, não resolveu, cabe a ação de perdas e danos. Tá bom? Um abraço, Delfino. A Tatiane Lopes, eu quero uma caneta, professor. Você gostou da caneta? Não tem jeito, eu tenho que falar. Ganhei uma caneta bonita, né? Fiquei todo feliz aqui, olha lá, caneta bonita. Que legal. E a Graziella, bom dia, ótima semana a todos. Legal, gente, mais um plantão de dúvida. Então, nós discutimos aqui, nós tivemos, de fato, uma normativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas outros estados também, Rio Grande do Sul também tem, e é tudo copia e cola, hein? O que mudou nessa normativa? Não é algo que também veio para tirar todas as dúvidas da educação compulsória extrajudicial, mas essas normativas que chegaram deixaram claro que a educação compulsória não é pré-requisito para usar judicial, não é pré-requisito usar judicial para usar extrajudicial, então ficou bem claro isso, bem definido. Ficou bem definida a documentação e a grande novidade é a utilização da educação compulsória da escritura pública, que até então não tínhamos que usar a escritura pública só no uso capião extrajudicial. Então, ficou bem definido isso. Gente, doutores, muito obrigado, boa semana, paz, amor, saúde, obrigado por tudo, pelo carinho. Eu quero convidar a todos a participarem dos cursos gratuitos, dos plantões. Isso é muito importante para a gente evoluir, tá bom? Juntos somos mais fortes, com muita humildade, muito respeito, muito carinho. Obrigado, agradeço a Deus. Eu quero que todo mundo tenha muita saúde, muita paz, realize seus sonhos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Delfino, um grande abraço para você, tá? Muito carinho. Isso, faz sim, Delfino, faz sim. Fala sobre perícia, que você entende muito, gosta muito, viu? Você pode fazer o que você quiser. Vamos dividir conhecimento, né? Você é tão estudioso, vamos dividir conhecimento, porque eu falo que isso aqui é uma passagem. O que a gente pode deixar de legado é ajudar o próximo, né? Beijo, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Ótima semana, tá bom? Tchau. Até a próxima. Tchau, gente.